O editorial do Estadão de hoje faz uma crítica profunda, contundente ao presidente Jair Bolsonaro. Essa crítica demonstra que até mesmo os jornalões como o Estadão, os jornais tradicionais, não estão tolerando muito os absurdos do Jair Bolsonaro. Dessa vez, ele fala da crise. Qual é a crise? É a crise do coronavírus ou a crise do Bolsonaro, do governo Bolsonaro? Vamos, então, à matéria, o editorial, as falsas crises e a verdadeira crise. Já é possível dizer que a crise que o Brasil enfrenta não é a economia travada ou a ameaça do coronavírus. A verdadeira crise é não ter governo quando ele é mais necessário. Ou seja, o Estadão está batendo pesado aqui, dizendo, olha, nós não temos governo. Apesar de que, não esquecer que a agenda econômica privatista do Bolsonaro, do Paulo Guedes, é a mesma agenda do Estadão, dos grandes jornais. Isso é um fato. Mas é importante saber o que esses jornais, que representam, como o caso do Estadão, representam o pensamento da direita, para saber também como reagir diante dessa realidade que os próprios defensores da agenda do Bolsonaro se veem também incomodados, na verdade, incomodados com a atitude do Bolsonaro. A Organização Mundial da Saúde declarou que a disseminação do coronavírus atingiu a proporção de pandemia global. A designação é, na prática, pouco mais que simbólica, mas com ela, a OMS pretende chamar a atenção de todo o planeta para os graves riscos econômicos e de saúde pública associados à expansão desenfreada da doença. Estamos profundamente preocupados tanto com os alarmantes níveis de disseminação e de severidade da pandemia, como com os alarmantes níveis de inação, disse o diretor da Organização Mundial de Saúde. Assim, a OMS torna oficial que já era a conclusão de epidemiologistas de várias partes do mundo, inclusive do Brasil. A crise do coronavírus é concreta. E diz mais o seguinte, não é uma fantasia criada pela grande mídia. Como disse o presidente Jair Bolsonaro, preocupa sobremaneira que o governo brasileiro, a julgar pelas declarações inconsequentes do presidente, esteja propenso a considerar a pandemia como sendo apenas uma pequena crise. Então veja que, a princípio, o Bolsonaro, inclusive, chegou a dizer que isso era coisa da mídia, que queria atrapalhar, inclusive seguindo o seu guru, no caso aí, o Trump dos Estados Unidos, o presidente Trump dos Estados Unidos. Hoje o Trump, inclusive, precisa do cientista para cuidar dessa relação aí, dessa história do coronavírus, que ele viu que de fato é uma ameaça, e o próprio Bolsonaro teve que fazer, inclusive, teste para verificar se está com coronavírus. E também está, ou pelo menos deve estar em quarentena, porque ainda vai fazer novo teste. A princípio, o Bolsonaro ele não quis levar a sério o coronavírus. E também as medidas adotadas para lidar com o coronavírus no Brasil ainda não são suficientes. Tem sérios problemas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está colocando aí uma proposta para conter o coronavírus, mas, de fato, não temos ainda, na verdade, nada concreto que pode segurar essa história do coronavírus, até porque o nosso sistema de saúde público não tem ainda recursos suficientes para lidar com o caso até mesmo de uma pandemia ou uma epidemia, que seria o caso mais grave ainda. E diz mais o seguinte, isso é brincar com fogo, como comentou o biólogo Fernando Reinach em sua coluna no Estado, e provavelmente vamos nos queimar, completou ele, ao lembrar que o sistema de saúde da Itália já entrou em colapso e que tal perspectiva levou diversos países a adotar medidas drásticas para
tentar frear a expansão do vírus. No Brasil, contudo, as autoridades nem sequer decidiram quais são os cenários possíveis e, como escreveu Reinach, parecem preferir esperar para ver. Ou seja, temos alguma preocupação em alguns estados, mas do ponto de vista concreto do governo federal, não temos nenhuma medida que de fato possa conter essa situação, esse avanço do coronavírus. A Itália entrou em colapso. E o Brasil, inclusive, precisa ter o máximo de cuidado, o máximo de atenção para que o coronavírus não avance. Ocorre que o governo parece não estar muito preocupado com essa história. Inclusive, várias críticas já está recebendo, até mesmo da direita, o governo Bolsonaro. É assim que Bolsonaro encara crises verdadeiras, menospreza seus riscos e as considera criações da imprensa. Por exemplo, ele, na verdade, na prática, ele não reconhece esse risco que o coronavírus pode trazer para o Brasil. Por que não reconhece? Porque as medidas adotadas ainda são muito devagar, não está levando em consideração a dimensão de um possível avanço do coronavírus no país. Tem sido assim também no trato da crise econômica, enquanto milhões de cidadãos continuam a enfrentar a dura realidade do desemprego, graças ao crescimento pífio do PIB sob Bolsonaro, o governo tenta convencer o distinto público de que tudo vai bem. Ou seja, na verdade, os seus seguidores, ele fala mais para os seus seguidores do que para a população de forma geral. No caso dos efeitos da pandemia do coronavírus sobre a economia global, com óbvias consequências negativas sobre o já claudicante crescimento do Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer que estava absolutamente tranquilo. Esse estado de negação, a exemplo do que acontece no caso do coronavírus, atrasa a adoção de medidas que poderiam ajudar o país a enfrentar a crise. Ou seja, é uma relação, a relação que o governo Bolsonaro tem com esse coronavírus é como se dissesse, não, isso não vai ser tão forte aqui assim, vai estar tudo bem. E isso é muito preocupante, principalmente levando em consideração as condições do sistema de saúde no Brasil, dos recursos disponíveis para a saúde no Brasil, principalmente no caso de uma pandemia de coronavírus no nosso país. Enquanto trata de problemas reais e graves, como pouco relevantes, o presidente da República despende energia que extrai de seu cargo com crises inventadas pela inesgotável imaginação dos bolsonaristas. O mais recente delírio manifestado pelo presidente foi a denúncia de que a eleição de 2018 foi fraudada. E o editorial continua mostrando como Bolsonaro trabalha com fake news e não leva a sério coisas que deveria levar a sério. É isso aí, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Também curta e compartilhe os nossos vídeos e acesse a nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.